Vamos agora para um anime diferente dessa temporada, que teve seu jogo cancelado, que foi Mahou Shoujo Magical Destroyer, onde temos uma desconstrução do gênero de Mahou Shoujo aqui? Não sei. Não. Não tem? Não tem, Não, né? tem nada a ver. Não, é porque é legal, porque todo Mahou Shoujo, quando existe, você pensa, pô, será que ele é uma desconstrução? Ainda mais sendo meio diferentão aqui. Mas uma metalinguagem. é uma metalinguagem, É. gostei. Beleza. Então, basicamente, né, temos aqui um futuro do passado apocalíptico, onde os otakus foram segregados, eles foram exterminados, tipo, rolou uma caça às bruxas aos otakus desse mundo, onde eles agora têm que se esconder de um governo totalitário, controlador, que destrói qualquer coisa que seja de material otaku, seja figure, DVD, CD, tudo que é otaku, o governo vai lá e destrói, caça e prende os otaku. E aqui você tem a resistência do Otaku Hero e suas 3 Mahou Shoujo, que eles vão lutar contra o governo malvado, tirano, e tentar salvar os otakus das garras malignas aqui. E eu não vi, eu vi até metade, e ver até metade não é o suficiente pra conseguir conversar disso, então eu passo a bola pra vocês. Agora a gente vai entrar numa sessão de porrada, porque eu e o Maurício temos uma opinião e o Luvo tem outra. Então vamos lá. Ei, rodinha! Rafa, por favor, comece. Eu? Tá, Passa reto. beleza. Esse anime, quando ele saiu, até o primeiro episódio que a gente viu, ele mostrou um potencial muito interessante. Tipo, não apenas o que ele falar, porque até o que ele queria conversar a princípio eu achei bem simples, porque ele sempre bate na tecla das coisas que gostamos e o elemento de censura, a pessoa que tá por trás disso. Eu até levei na brincadeira, isso aqui é tipo um Shimoneto, só que mais sério. E aí, quando vai se passando os episódios, você vê que ele tenta ser um pouco mais amplo nesse sentido. Tem até alguns episódios que, em tentativas, me lembram um pouco coisas como, por exemplo, Furikuri, de ser muito doidão, muito exagerado, mas tudo é uma simbologia, uma metáfora, algum tipo de conversa. Porém, esse anime teve uma passagem muito infeliz em ambos os lados. Eu acho que o mais nítido dele é a produção. Porque você vê em episódios, principalmente o 8, acho que é um bom exemplo, que existem muitas referências visuais, muitos detalhes de construção, alguns até claramente uma referência a Evangelion, não tô nem zoando. Só que por conta das inúmeras limitações que ele tem, problemas de calendário e tal, tudo acaba sendo muito mais inconsistente e até mal aproveitado do que deveria ser. Esse episódio 8 mesmo, o que ele tem de ideias e tentativas interessantes, ele tem de execução simplória, um ritmo não tão interessante, principalmente muita cena mal animada, cara. É impressionante como esse anime vai do céu ao inferno na mesma cena. Sim, outro ponto interessante de Magical Destroyers é que, eu comecei gostando de Magical Destroyers porque ele faz uma metalinguagem do que é a cenário otaku no Japão, ali. O Love pode me corrigir se eu estiver enganado, mas provavelmente final dos anos 90, início dos anos 2000, certo? Por aí. O anime se passa em 2008 e 2011. Isso. Então você tem ali a primeira década do século XXI e a última década do século XX, nessa questão do cenário otaku japonês. E é um cenário que sim, os otakus são bastante, vamos dizer assim, não são perseguidos pela ditadura governamental japonesa que quer exterminar os otakus. Mas a questão de ser um otaku no Japão sempre sofreu muito preconceito, sempre foi muito mal vista. E vem melhorando com o passar do tempo, ou seja, antes era muito pior. E o auge do movimento otaku, vamos dizer assim, um dos auges do movimento otaku nos anos 90 e início dos anos 2000, isso era bastante forte. E o anime brinca bastante com esse contexto em múltiplos momentos da sua narrativa, e ele tenta fazer essa narrativa, entre aspas, dupla,
na qual a gente tem o Otaku Hiro lutando contra o governo pela liberdade dos otakus serem otakus contra os otakus do governo, ao mesmo tempo que ele é uma metalinguagem e uma metáfora dessa questão do preconceito contra o público otaku, da hipocrisia de algumas coisas em relação a esse preconceito, e de como, na verdade, ser otaku é muito legal e da hora, e viva a liberdade dos otakus! Só que além da produção que vai nessa perspectiva de fazer muita metáfora, faz referência a muita coisa, o Rafa já soltou algumas, Furikuri e Evangelion, mas você consegue traçar trocentas outras referências ao longo do anime, principalmente quando eles têm algumas temáticas específicas de otaquices para falar no episódio. Querendo ou não, você tem uma produção que não tem um calibre tão grande para sustentar todo esse LSD audiovisual que nem um Furikuri tem, ou até mesmo que nem um Sony Boy teve, nessa perspectiva de querer fazer uma narrativa meio que... A narrativa é em muito devido à metáfora que ele quer fazer, a inferência que ele quer que você faça para entender a obra, ou para aproveitar melhor a obra, melhor dizendo assim. A produção já não ajuda muito e no final, sei lá, mais do que os percalços da produção que no final eu tô vendo pela milésima vez que otaku é legal, vamos ser otaku, isso é cringe pra caramba, tá me dando sono, e o final é só vazio pra caramba. Me desculpa. Eu tenho uma opinião bem diferente, na verdade, porque em um ponto eu concordo com vocês, que é a questão da produção. A produção, ela é falha, ela não consegue alcançar o que o texto quer mostrar, o que as representações visuais querem mostrar. Ele falha em muitos momentos, tem episódios completamente quebrados, como teve o episódio 7, que ali no meio, que ele foi um episódio, tipo, horrendo. Você via toda hora com erros grotescos de produção. Outros episódios foram bonitos, o episódio 1, o episódio 8, que o Rafa citou. Ele, apesar de ser um pouco limitado, ele é muito bonito, tem um storyboard muito bom. Mas uma das coisas que eu admiro muito em Mahou, o Magical Destroyers, é que o texto dele não é sobre o que ele mostra. Ele sim fala sobre otaku, sim, ele fala sobre como isso é legal, etc. Só que tudo que é dito nele não serve só para otaku e claramente não está dizendo só pela questão de ser otaku. Ele aborda questões muito sérias de como funciona um governo, como o sistema dele persegue e tem a sua desenvoltura para alcançar o que ele quer. Existe toda uma discussão a respeito sobre revolução, sobre anarquismo, sobre diversos aspectos dessa questão da luta de um grupo marginalizado para conseguir a sua opção na sociedade. E, sinceramente, eu acho essa complexidade de assuntos, tomado ao fato que esse anime é um anime de jogo, e ele conseguiu ser tão único, de certa forma, profundo e assertivo no que ele fala, porque cada episódio é muito centrado e ele fala muito bem das coisas que ele tá querendo ou não. E então eu não consigo ver isso como uma coisa tão ruim. E o final dele, apesar de poder sim ser um pouco desgostoso para alguns, ele é um final que ele fecha a história. Ele fecha aquilo que ele queria contar e ele deixa o futuro para aquilo que quer usar o futuro dele, que seria o jogo. Mas, no geral, eu acho ele muito bem centrado nessa questão, mesmo que ele falhe em alguns momentos, principalmente na questão de produção.
Eu tenho um problema com isso. Especificamente no final. Porque eu acho que eu concordo com você em alguns episódios, acho que é o 7 mesmo, que ele tem um subtexto interessante sobre inteligência artificial. É um episódio que eu consigo ver, tá? Muita produção não conseguindo carregar isso, mas o comentário tá aqui. O problema é que ele faz algo muito parecido com o que a gente já discutiu em Sony Boy, mas aqui ele não tem o que Sony Boy, a gente comentou, Sony Boy, Furikuri, esse tipo de série tem, que é justamente produção. A energia e... Porque, digamos assim, o texto... O que ele quer dizer é muito claro. Ele tá nitidamente falando um elemento específico. Só que como ele vai desenvolver isso não é nem na execução do roteiro e da coisa, tipo, não, é de como isso vai... as questões audiovisuais vão ser usadas para intensificar isso. E aí, que como ele não tem isso, como ele não consegue sustentar isso na maioria de seus episódios, é aí que a conversa dele fica mais rasa. Porque, querendo ou não, por mais que ele tá falando desse tipo de coisa, por mais que você pode até tirar bastante interpretação interessante do que é essa guerra entre os otakus e o grupo do Shogun, ele não consegue sustentar mais do que isso. Tanto que quando eu terminei o último episódio, eu falei, tá, então o que você quer concluir é justamente o que você já tá falando desde o episódio 1, só que mudou-se a agenda, digamos assim. Eu achei isso um bagulho muito pobre. Talvez tenha mais do que ele queira dizer ou que significaria esse final, mas a produção não te permite muito mais além, porque tem muito problema visual, muito pouco aproveitamento do que realmente é o símbolo do Shogun, o símbolo do Otaku Hero, por isso que eles não têm nome, o que significa as Mahou Shoujo nesse contexto, o que significa ser otaku nesse contexto de ditadura, que não necessariamente é o otaku que a gente conhece, mas tipo, muita coisa que eu tô falando é coisa que eu tô pensando agora, de tudo o que a gente já conversou previamente, porque o anime usa muito pouco isso. E eu acho muito triste porque, de fato, tem episódios que eu vejo, cara, a conversa é muito legal, mas falta execução. Querendo ou não, falta muito contexto aqui pra eu realmente tirar um valor disso. Só que aí eu acho que o Rafa tocou numa questão principal. A produção não suporta o que Magical Destroyer quer fazer, porque Louve falou, tem muita coisa ali no subtexto sobre questão de revolução, anarquismo e tudo mais, sobre o que é o seu otaku nesse mundo, que eu posso intervir, né? O otaku é um grupo social marginalizado, eu posso considerar isso outros grupos sociais marginalizados, outras subculturas dentro da questão do governo japonês, o Shogun lá, cabeça de televisão, televisão, né? Mídias, questão de redes sociais, não questão de redes sociais, mas mídia de entretenimento no geral, consigo inferir muita coisa em relação a isso. Só que daí entra num problema que é porque a gente desceu o cacete em Sony Boy. É eu inferindo o anime que tá dizendo de fato isso. Aqui até um pouco pior, cara, porque a produção atrapalha muito. O Sony Boy tinha Nossa, era uma aula de produção. Mas esse é o ponto, pô. O Sony Boy tinha a direção pra eu ter esse caminho da inferência, que se não é o texto dizendo, ou eu parando pra interpretar diretamente, não é nem o anime dizendo, tipo, não é isso. E Magical Destroyers, como ele saiu, não é um anime disso. E daí entra a questão, tá? Eu consigo ver muitos debates e possibilidades de coisas interessantes pra falar de tangenciando as coisas que Magical Destroyer referencia. Ele disse isso? Mais ou menos. É uma dúvida que eu tenho com Magical Destroyer. Até que ponto é o anime ou até que ponto é a inferência da minha cabeça? Porque anime por inferência de inferência, me desculpa, aí você joga você joga a questão da interpretação do anime pro público, tá? É uma proposta, mas, né, até que ponto você meio que não quebra a sua própria proposta de narrativa meio que fazendo isso?
Até quando, de novo, você não tem produção pra isso, pra começo de conversa. É que, assim, ele não é subjetivo como o Sonny Boy. Não, de fato não é. De Sonny fato. Boy é uma coisa é complexo a um nível muito maior e Mágica de História, querendo ou não, era um anime curto, foi feito pra isso. E ele era muito mais direto no que ele queria apresentar. Então, quando ele apresentava alguma coisa, seja, por exemplo, teve um caso de estereotipagem do estrangeiro. Aquilo foi uma apresentação daquilo e teve uma conclusão forte daquilo do anime falando, dizendo claramente na cena o que ele queria dizer com aquilo, tendo uma conclusão muito forte. Então, alguns pontos sim, dá para se entender que é uma como que é o nome? Hiperracionalização? Hiperracionalização, sim. Mas muito dele não tem essa hiperracionalização, é bem direto até. Só que aí Principalmente no ponto, por exemplo, do protagonista. É muito direto o que ele tá querendo falar. é É direto bem. porque o roteiro é menos interpretativo que Sonny Boy, mas, de Uhum, novo, você pegou a questão do ponto do estrangeiro. Num anime que já tem uma produção mais fraca e já puxa pra galhofada, aquela cena, aquela questão pode facilmente se perder na maluquice esquizofrênica do que é o anime geralmente. Uhum. Porque você não tem produção pra sustentar essa sua mensagem mais subjetiva. Não só isso, é tipo, como eu comentei, beleza, você tem essa parte mais direta do que cada um significa, o que é otaku hero, showman, etc. Mas no final de tudo, quando se concatena a história por a produção não ter todo esse calibre e até pelo próprio roteiro ser mais simplificado nesse sentido e depender da produção para trazer essas perspectivas, chega no que eu falei no final. Eu olhei e falei, cara, esse final tá dizendo o que você tá sempre me dizendo desde o início. Você só uhum. trocou o personagem no meio, você trocou a skin, você trocou algum elemento, mas a conversa tá sendo sempre a mesma. Então, tipo, não me parece que realmente sai um valor daqui, sabe? Por N problemas que Magical Destroyer teve, que eu fico até bem triste, porque eu tava gostando muito do começo dele, do que a série tava querendo trazer, mas é tipo, eu saio desse final com um sentimento que valia mais eu pensar nisso por mim do que de fato acompanhar a série, porque a série não foi pra lugar nenhum. É muita ambição pra pouco projeto. Talvez porque, tipo, eu não diria que é pouco projeto, porque o que ele quer. O que ele queria dizer. Eu não vou dizer que é simples, mas estava muito claro. Ele tinha um Uhum. foco bem claro. Sim. Só que ele, de novo, eles não têm a mesma intensidade, energia, até mesmo uma galera de um Furikuri, por exemplo. Que eu Uhum. pessoalmente acho Furikuri o texto escrita mesmo dele bem simples, mas toda a questão de produção, estética, energia que ele traz é o que é o diferencial. Que traz as interpretações que dá para fazer em Furikuri. Eu não sinto muito que dá pra fazer isso aqui com Magical Destroyer, sabe? Uhum. Isso se transmite em qual conclusão? Como vocês conseguem fechar a ideia sobre Magical Destroyer? É nem que eu tenho de acompanhar. Não é porque ele é ruim, mas é porque ele nitidamente é uma história muito aquém do que ele realmente poderia ser. Sabe? É uma história que a gente podia comentar nos awards, falar que é um novo clássico, coisa do tipo, porque ele, diferente até de outros animes que tentam falar de cultura otaku e só são uma bosta, tipo aquele das baterias que saiu uns anos atrás, Otando. Ai, Das meninas bateria. Então, credo! esse tinha alguma conversa realmente e expandia muito dessa questão do cenário japonês para isso. Mas a forma como ele acabou sendo executado, cara, tornou ele um anime tipo muito esquecível. Que realmente Uhum. sai aqui até um final muito ruim, porque tipo é um anime que querendo ou não quer que eu pense, quer que eu entenda seu subtexto. Só que a execução final dele é tipo e continua-se, você sai com um gosto muito amargo da boca, sabe? Sim, sim. Depende.
Eu diria que esse anime é o famoso diamante bruto que nunca vai ser lapidado. Até porque, tipo, tem episódio que tá tão problemático de produção que você não consegue corrigir no Blu-ray. Porque pra corrigir Uhum. você vai ter que refazer o episódio do zero. Uhum. Uhum. E você teria que mudar o projeto inteiro, praticamente, Hum. pra pegar, não só refazer cena, mas mudar âmbito de direção, basicamente, teria que como- escrever muita coisa aqui. Como o Lobo falou, ia ter que lapidar isso aqui pra realmente sair o episódio a la Evangelion, como eu comentei, sabe? Sim, Uhum. não só as outras temáticas que ele traz aqui. E, sei lá, tá meio no final da análise, mas sei lá, eu acho o Magical Stories meio datado. Datado no sentido de que a metáfora que ele usa pro otaku hoje, com o Japão já aceitando mais isso como um soft power, apesar de ainda ter muito preconceito, mas como essência do soft power deles perante ao mundo, eu vejo que essa narrativa do otaku fica do preconceito otaku fica cada vez mais datada. Não que ela não sirva, não que ela não cumpra bem seu papel, até pelo contexto de ambientação que o anime traz previamente, ali início dos anos 2000. Mas meio que, pô, falar em 2023 com todo o esforço japonês cultural voltado para a cultura otaku, falar Uhum. de preconceito contra os otakus, não que não exista novamente, começa, você fala, tá, eu entendo a referência, eu entendo o que vocês querem fazer, eu entendo que existe, eu entendo a metáfora, só que começa a soar cada vez mais datado. Uhum. Ok, faz E sentido. adiantando, não sei, o Rafa deu a nota? Não. Não, mas fica. Ah, cara. Sendo legal, eu vou dar um 6, mas. Eu tenho muito sentimento daquele 5 que eu dou, sabe? Pô, você Uhum. tentou bastante, mas sua execução acaba sendo tão fraca que, assim, eu terminei. Vou entrar nessa nova temporada aqui agora e eu sinto que eu não vou levar ele comigo, sabe? Uhum. Não seja por isso, eu dou o 5, até porque a gente teve uma temporada acima da média, ele acaba também se prejudicando por isso. Pô, De se fato. Magical Distortion saísse na próxima temporada, Até eu tava vendo. É que sabe qual é o mérito que eu dou, Maurício? Mesmo numa temporada muito boa, ele ainda é um anime que, pelo menos de premissa, ele faz uma coisa muito diferente. Tipo, essa temporada Sim. foi acima da média, mas ela ainda, por exemplo, é muito calcada em coisa, por exemplo, Slice of Life, romance, até alguns animes de aventura aqui e ali, mas é tipo, muito o que eu já esperaria vindo de anime, sabe? Magical Destroyers, em teoria, seria um anime mais diferentão pra isso, que realmente veio com algo mais próprio, e eu dou um pouco de mérito disso, porque eu gosto de entrar na temporada com muita coisa diferente que sai do padrão que eu vejo de anime de colégio, anime de fantasia medieval, anime de porradinha. Eu acho isso interessante. Uhum. Eu, como sou vendido, vou dar um 8. Porque pra mim era 10 se não fosse produção. Mas eu ainda acho o texto muito bom, muito encaixadinho, fechadinho. E é isso aí. Tô vendidos. Show.